Você pode falar ética da bandidagem, né? Não existe, vagabundo não tem ética, mas você pode falar assim, eles não vão, não é a tendência de fazer isso, e o método teve conhecimento na delegacia, quem já foi lá, já presenciou, a gente tenta ao máximo resguardar as vítimas, e quanto maior o número de pessoas que forem registrar isso, além dos índices criminais, isso é importante porque quanto maior o número de reconhecimento, mais tempo eles vão ficar presos. E além disso, teve também esses dois casos de roubo à residência, teve um roubo num consultório médico na região, roubo esse que acabou resultando numa grande quantia de dinheiro aí, porém os indivíduos foram reconhecidos, as vítimas e testemunha reconheceram fotograficamente depois, pessoalmente, os dois indivíduos encontram-se presos temporariamente, e se tudo correr bem, preventivamente daqui a pouco. Então, quer dizer, além dos índices diminuírem, essa ajuda da população com relação a isso, com relação a detalhar dados na hora de realizar a feitura do boletim de ocorrência, de colaborarem, muitas vezes aparece lá na delegacia a pessoa que é suspeita de um crime, a gente corre atrás das vítimas e as vítimas são super solícitas em comparecerem na delegacia para fazer o reconhecimento, coisa que já aconteceu 8, 9 horas, 10 horas da noite, elas comparecem na delegacia para fazer esse reconhecimento e só assim possibilita a nós tentarmos um pouco fazer essa justiça e restabelecer a paz social que necessita, porque é a única forma de colocar, se não for em flagrante, é a única forma de colocar esse pessoal na cadeia. E é o que a gente trabalha e espero que precisando, a gente conta na delegacia do 102 e estamos à disposição lá e o máximo que puder preservar vocês, igual já falei na outra reunião, existe o provimento 32 da Corregedoria Geral da Justiça, nenhum dado da vítima é exposto, endereço, telefone, nome, nada é exposto, e isso até facilita e encoraja as vítimas a comparecerem à delegacia para um possível reconhecimento fotográfico e pessoal. Da minha parte, só isso. Vou passar aqui a pastinha para dar uma olhada em tudo. Qual que é o nome mesmo? CP32? Provimento 32 de 2000, se não me engano, 2000, da Corregedoria Geral da Justiça, de São Paulo. Então, doutor, boa noite a todos. Só um segundinho, a gente tem um ritual aqui do uso da palavra, a gente vai franquear a palavra para o plenário, a gente vai oportunamente disponibilizar para todos. Doutor Gonçalves, o senhor completou suas informações? Eu só queria fazer um comentário em relação ao tema específico do medo do reconhecimento da vítima, que eu acho mais provável, é mais fácil essa pessoa voltar a ser, digamos, assaltada numa outra situação, numa outra coisa, por ter deixado o bandido na rua, do que uma eventual vingança do bandido de me buscar, a cometer de novo o delito por conta do reconhecimento do crime que ele fez. Então, a colaboração a gente sempre insiste e o Caio, a gente vai anotar esse dado do provimento para disponibilizar ele pelo site, para estimular as pessoas a estarem mais bem informadas a respeito da proteção de testemunhas. Queria passar a palavra agora para o inspetor Cheloni. Na sequência, a gente abre as perguntas, a senhora vai poder se identificar e fazer todas as suas observações políticas. Boa noite a todos. Boa noite, doutor, presidente Conselho. Boa noite, doutor, capitão, Martinez, CT. O capitão comentou dos trabalhos exatos dele. Quero parabenizar pela apresentação, pelo trabalho efetivo, junto com a Polícia Civil, que os senhores têm feito pela nossa comunidade, e também nós, da Guarda Civil, também temos uma participação expressiva, né, na cooperação da segurança pública. Algumas ocorrências também de flagrante, algumas prisões que temos feito, tanto de crime ambiental como também de crime à pessoa, temos
temos conduzido assembleias de flagrante e algumas ocorrências nem aparecem da guarda, porque a estatística é uma soma de todo o trabalho, né, dos órgãos públicos. Também recebemos, né, da parte do comandante militar do Sudeste, um elogio em relação à participação na segurança da Copa, que foi distribuída até para os outros órgãos de segurança, parabenizando pelo excelente trabalho que foi efetivado, né, pelos órgãos de segurança durante a Copa. Foi extremamente importante e foi muito elogiado, né, no âmbito geral, a participação da segurança. A Guarda Civil ela trabalhou com mais de 1.500 guardas, né, foi colocado à disposição base comunitária, viatura, enfim, né, resumindo, a participação foi muito boa. Tenho feito um trabalho na inspetoria que eu, praticamente, atendo 4 conselhos. Ubina, do Grajaú, Dutra. Estou tentando fazer um trabalho lá de planilhar as ocorrências, né, em cada conselho. Eu acredito que na próxima reunião talvez eu traga um trabalho apresentado. Mas que nós estamos aí trabalhando à disposição da comunidade. Se houver alguma questão, estamos à disposição. Obrigado. Muito bem. Então, eu vou aproveitar rapidamente, eu localizei o provimento aqui, vou ler apenas um artigo, depois o Caio vai disponibilizar a íntegra do provimento 32 para a comunidade através do nosso blog, lá, que é o consegue.interlagos.blogspot.com.br. Diz o seguinte aqui, o artigo 3º diz: as vítimas ou testemunhas não terão quaisquer de seus endereços e dados de qualificação lançados nos termos de seus depoimentos. Aqueles ficarão anotados em impresso distinto e remetido à autoridade policial ou ao juiz competente, juntamente com os autos do inquérito após a edição do relatório. Então, existe uma norma para proteger a identidade e a localização das pessoas. Então, é importante que se diga. E eu vou, rapidamente, já temos uma pessoa inscrita para falar, só fazer um informe da presidência, que foi, a gente teve um período meio latente aí, porque em função da minha ausência das férias, mas o pessoal trabalhou e a gente conseguiu encaminhar também para o Palácio dos Bandeirantes um ofício, juntamente com os demais presidentes do Conselho, que foi a nossa diretoria que organizou, dando apoio à implantação, um incremento nas atividades do Conselho de Seguridade, da estrutura dos conselhos, né? Então, nós fizemos uma medida, considerando a importância do fortalecimento dos conselhos e o aperfeiçoamento da atuação dos conselhos e também o estímulo a uma maior participação da população. A gente sugeriu algumas medidas para melhorar, né, na edição, nas revisões que são feitas nos decretos regulamentadores da nossa atividade. Então, foram 5 medidas, vou ler rapidamente, bem breve. A criação e implantação de 41 coordenadorias regionais, então, são 625 conselhos do Estado de São Paulo, nós estamos sugerindo o agrupamento deles em 41 coordenadorias regionais, conforme o mapa, está aqui anexo, depois a gente vai pôr na tela. Tem um mapa São Paulo, aí você pode pôr, por favor? O Will vai pôr na tela para a gente aqui. A gente está sugerindo também um incentivo para a descentralização dos conselhos, estimulando a ampliação dos núcleos de ação locais, que são aqueles NALs que já existem no regulamento, para que sejam fortalecidos. Incluir entre os membros natos que participam dessa mesa representantes do Ministério Público, né, na figura de um promotor de justiça, para que a gente também possa incrementar o prestígio das iniciativas
iniciativas que a gente sugere para os governos aí, para ajudar a apoiar as polícias no trabalho deles, inclusive para levar os problemas de encaminhamento do próprio judiciário, porque é importante que eles ouçam a realidade da sociedade, né? Nem sempre promotores participam aqui. Tem algum promotor aqui na nossa audiência? Não, né? Algum promotor público? Então, é difícil a gente ver promotores participando dessas atividades. E a principal que eu considero é dar personalidade jurídica aos conselhos. A possibilidade dos conselhos terem um CNPJ é uma discussão antiga nossa para poder trabalhar na captação de recursos para estimular as iniciativas de cooperação com a polícia, né? Questão de CFTV, investimento em monitoramento, tudo isso, convênios, parcerias com ONGs internacionais, apoio das empresas da região para estimular a proteção da região. Enfim, existe um vasto potencial de colaboração que fica impedido pelo fato de a gente não poder receber recursos e nem ter uma estrutura para poder fiscalizar o uso desses recursos. Então, como essa é uma gestão temporária, se a gente monta uma ONG aqui para poder captar recursos, por exemplo, de uma Kellogg, de uma Bayer, de um Itaú, alguma coisa, quando a gente sai, não temos como nos desincumbir da responsabilidade perante a Receita Federal, CNPJ, e aí fica inviável a possibilidade de você criar uma personalidade jurídica. Então, esse acho que é o principal ponto desse ofício. E também, obviamente, a expansão na verba orçamentária da Secretaria da Segurança Pública para estimular também as atividades do Conselho. Foi montado um grupo de trabalho com 4, 8, 12 pessoas que estão analisando essas sugestões que foram compartilhadas não só pelo nosso Conselho, através do nosso ofício, mas também por demais colegas, porque a gente circulou para a nossa base de dados, para os outros presidentes dos conselhos, que nós temos cerca de uns 80 presidentes cadastrados no nosso meio. Nós não temos os 625, porque a Secretaria não disponibiliza, mas a gente conseguiu captar esses e-mails através de circulares que foram feitas em cópias não ocultas, fomos captando os dados desses endereços de e-mail desses presidentes e conseguimos então mobilizar uma parte razoável desse grupo. Posso abrir a palavra? Porque assim a gente. Eu gostaria de passar o microfone, você pode encaminhar para a senhora, só por gentileza se identifica e aí a gente faça a sua observação, o que a senhora está querendo colocar aqui perante o nosso tema. Então, meu nome é Jessi Batista da Silva, eu nasci no bairro Ângelo Giannini, 129, e no momento estou tendo um problema seríssimo com um empresário que dá parede e meia com a minha residência, e realmente sinto eles de mau caráter e não vou ser oprimida, e já disse, gritei bem alto, que eu não vou ser oprimida por eles. E fiz um BO, fiz um boletim de ocorrência, gostaria que a pessoa interessada pudesse olhar onde eu fui. Estou aqui hoje porque vim procurar também pelo seu Jair, disse que estava de férias. Dona Jessi, né? É. Como é que é? G-E-S-S-I? G-E-S-S-Y. G-E-S-S-I. Pois não. Desculpa meu tom grave de falar, mas eu canto, sou soprano. Desculpa. Não, é absoluto, não tem problema nenhum. Bom, então eu estou passando por uma situação bastante delicada. Eles colocam choque no chão, eles têm um maquinário extremamente pesado do lado da minha parede. É uma situação extremamente desagradável. É uma firma assim, o terreno que meu pai comprou é 300 metros quadrados. Eu resido no fundo. Minha irmã construiu na frente. Está morando praticamente bem. Eu resido nos fundos. Eu tenho um irmão PM. Só que ele presta serviço todo o tempo, ele não está. Eu também não quis reivindicá-lo nessa situação, porque a situação é comigo, não é com ele. Ele tem 30 anos de PM e eu não gostaria que alguma coisa de repente pudesse dar errado, porque eu tomei a frente porque a situação é comigo. Né?
abusados, sabendo mediante esta situação, eles são extremamente abusados. E abusam da minha pessoa, né? Então eles dão choque pelo chão, tudo que está escrito ali está corretamente declarado. O que mais que eu poderia estar falando? Eles colocam, tem maçaricos assim, eles usam na minha parede, tem vários maçaricos. Eu entrei lá outro dia, eu aproveitei que veio uma pessoa retirar alguns maquinários pesadíssimos de dentro, que saem com blindagem, né? E eles também construíram o jeito deles, eu não sei se é perfeita aquela obra lá, né? Então, e estou correndo risco de repente, porque eles são extremamente desafiantes, não só a minha pessoa, qualquer pessoa, pelo que eu percebo, né? Então eu também corro risco, mas eu não posso ter medo, porque se a gente tem, a gente não vai de contra o que nos faz bem. Isso aí. A senhora fez muito bem de reclamar. Eu agradeço o encaminhamento da cópia do seu BO. A gente depois podemos analisar aí se há o que se fazer. Já está consignado aqui. Vamos colocar isso na nossa... Hoje faz uma semana que eu estive no 102 DP. Hoje eu estive lá de novo, reivindicando se eles já foram citados para o delegado fazer a requisição, para saber o que está se passando de fato. Vamos acompanhar, tá bom? A senhora, eu primeiro agradeço a sua presença, o interesse, e vamos tentar... E outra, mediante a isso que eu estar aqui, se precisar de mim também, eu posso ser útil. Ótimo. A gente precisa que a senhora divulgue mais a iniciativa do Conselho para trazer os seus vizinhos. Não o que causa problema, para a senhora não ter problema aqui, mas outros, os seus outros moradores da região, para ajudar a gente. Tá bom, Brasil? Muito obrigado. Por nada. Tá ótimo. Mais alguém quer fazer colocar alguma situação particular, específica? Pois não. Vamos lá, pela ordem. Meu nome é Werner Schutze, eu sou morador do bairro. Eu queria dirigir aqui um apelo ao representante da CET. Eu uso bastante os trens da CTPM e CPTM e desço na estação de Ubatuba. No começo do ano passado, depois de ter sido quase atropelado na praça, eu notei que não existe mais as faixas de pedestres. Então, em abril, eu fiz uma reclamação ao Estadão, o Estadão transmitiu ao CET, e o CET disse que colocou uma equipe em campo, analisou o problema e que o serviço seria incluído, aí vem a minha primeira observação, no cronograma do CET. Eu me dei o trabalho de ver no dicionário Aurélio o significado do cronograma. O cronograma é uma série de ações com datas previstas. O CET não se atreve a dar uma previsão de uma data para execução do serviço, o que eu acho um desrespeito. Muito bom. Isso foi em abril de 2013. Cada 3, 4 meses eu fazia uma cobrança. Como é? Vão pintar essas faixas ou não? E até que agora, recentemente, 16 meses depois, nada foi feito, a resposta que eu recebi foi: a nossa posição continua a mesma. O que eu acredito é um grande desrespeito para com o cidadão que se preocupa com a segurança do pedestre e que é a obrigação do CET zelar por isso. Eu gostaria muito que o senhor encaminhasse esse apelo, que a CET melhorasse a comunicação com o cidadão, desse resposta com pé e cabeça, e se ela não tem dinheiro para executar o serviço, que diga claramente. Mas não que deixe o cidadão por 16 meses e o perigo continua. E ainda mais, quando eu sugeri que era a estação em frente à praça, em frente à estação de Ubatuba, já veio o primeiro empurrão. Queremos saber o nome da praça. Será que é tão difícil? Eu passei o nome, Praça Camafeu, e mesmo assim não acontece nada. Bom, doutor Brecha, eu agradeço as suas colocações e aproveito a oportunidade para passar a palavra que vai também se apresentar à comunidade aqui. E só uma perguntinha: você chegou a formalizar algum ofício no CT? Tem algum documento ou foi através do Estadão? E através Por do e-mail, Estadão. tá ok. Então, só para dizer isso. Bom,
mesa, todos presentes. Então, sou José Martins, sou representante da CIP, aqui da Subprefeitura do Café do Socorro, né? E isso, assim, não é, depois eu vou explicar a situação do Rio, né? Do outro lado do Rio, Pinheiros. Mas isso me impede que essa demanda eu também alegre a nossa gerência. Eu sou assessor comunitário, já disse, todas as demandas aqui da região eu encaminho, tá, para a nossa gerência. Nessa gestão, a prioridade, tá, é dar uma resposta mais breve possível para o município. Tá? Inclusive, está tendo um projeto de CT no seu bairro, na penúltima vez que estive aqui, apresentei aqui umas fotos onde está acontecendo essa mobilidade, essas intervenções dos bairros mais periféricos aqui da nossa região. O último que aconteceu foi aqui no Jardim São Bernardo e Vila Natal, e os bairros adjacentes, onde não se tinha faixa de pedestre, foi feito plantatórias, execução de lombadas, redutor de velocidade, enfim, eu estou passando isso porque ainda continua na Vila Natal, está continuando nós ficamos uma semana com o ônibus móvel, com uma tenda, dando atendimento ao município. Nessa semana nós atendemos quase 200 munícipes, solicitando questão de sinalização, e mais uns quase 400 entre PIBs da GCM, do CAT, da subprefeitura, né? A subprefeitura também com duas tendas, e atendendo quase 70 pessoas lá no bairro do Vila Natal e Jardim São Bernardo. Então, assim, agora com esse atendimento, os munícipes, eles já tem um telefone, né, onde você liga, já tem essa resposta, né, de deferido e deferido. Mas assim, você pode ter certeza, eu esqueço o nome do senhor, é bem difícil pronunciar o seu nome, mas olha, eu realmente passei a semana passada, eu disse na Marco e tomei o CPTM, eu fui até Pinheiros. E realmente tem os micro-ondas que faz a linha do Grajaú, a região lá, e eu, olhando assim, a gente observa realmente que não via essa parte de pedestre, não tinha parte de pedestre. Realmente e parabéns pela sua colocação, você pode ter certeza, tá? Que não vou me encaminhar assim, eu vou me encaminhar até em nome lá que é outro consegue, mas assim, vou estar passando isso, e assim, a gente vai estar encaminhando, tá, senhor? Eu ia sugerir isso. Pode me cobrar nas próximas reuniões que vai acontecendo, tá bom? Eu estou à disposição de vocês para qualquer solicitação. E a gente percebe não só aqui também, porque quando esse projeto surgiu para atender a periferia, não só a questão de periferia, né? Aqui a gente é um bairro mais de classe média, né? Vamos dizer assim, aqui no entorno de Suzano, Pinheiros, e a gente percebe que falta a parte de pedestre, falta muita coisa aqui, falta muita sinalização. E aos poucos isso vai acontecendo. Por quê? As demandas de população, tem 3, 4 demandas aqui. Então assim, a CT, ela programa esse CT do seu bairro, e vai no bairro e faz toda a sinalização daquela região, daquele bairro. E assim, aí praticamente zera a questão das demandas de CT. Então esse é um projeto que está acontecendo, está sendo muito bom, está sendo uma aprovação, está sendo boa. E é isso que essa... Eu vou aproveitar e fazer Então, combinamos, velho, se você puder passar para a gente o e-mail com a cópia, para a gente poder fazer o encaminhamento oficial, direitinho. Pode? A questão de 2 semanas, eu entrei no site da CET e escrevi tudo isso que eu falei agora no Fale Conosco. Isso gerou um protocolo? 2 semanas é muito curto. Não, mas gerou um protocolo? Isso aí gerou um protocolo? Então encaminha o protocolo para a gente. Isso aí a gente já vai ver. Já começou bem, já fez o que tinha que fazer. Agora é questão de chuchar. O primeiro foi dia 20, foi em abril, a primeira solicitação que você fez? No começo, lá 16 meses atrás. Isso em abril de 2013. Não, porque assim, nós percebemos que assim, tem demandas, de solicitações que está em estudo e análise, que isso aí está um absurdo, isso não existe. Estudo e análise, fica 2, 3, 4, 5, 6 anos, estudo e análise. Então, assim, se dá uma resposta sim ou não, é deferido ou indeferido, não existe isso. Então, senhor, desculpa, assim. Nós temos essa brincadeira que eu ia fazer, porque nós temos aqui, por conta da
proteção de mão da rua da Frank Martin, que é uma quadra, aqui na porta do portão 1, quando a gente veio, que a própria Daniela lá da sua sub já me pediu a cópia. Eles devem estar trabalhando lá, estou dando um tempo. A Ideli, você falou que a Ideli? Isso, nós conversamos com a Cleide, a Ideli estava junto, e encaminhamos através do Otávio, que é responsável pelo programa aqui no colégio, tem um grupo de voluntariado grande para tentar ajudar a melhorar a vizinhança aqui, a questão do fluxo de entrada no estacionamento, em decorrência também daquelas ocorrências antigas que tivemos aí, graças a Deus, cada vez mais antigas. Então, pondo no papel funciona, acho que a orientação tem que ser essa. Inclusive, a gente tem a demanda que até hoje eu mesmo não pus no papel, que é a cruzamento da Lausanne com a Sandoval, que ali é aquele cruzamento, é um cruzamento que precisa ter uma rotatória ali precisa ter uma organização do trânsito, porque nós temos múltiplos fluxos ali. Tem um fluxo chegando da Luiz Prieto para chegar na Sandoval, tem a turma que vem da Rio Bonito na Sandoval que quer entrar à esquerda, que é o fluxo para entrar no Bolsão, tem a turma que quer cruzar para Lausanne, não é? Tem a turma que quer entrar para Sandoval no sentido do Jardim Suzana, quer dizer, ali tem uma confusão, às 7 horas da manhã ali é um pega para capar. E é perigoso, porque às vezes acontece os mais apressadinhos entrarem em fila dupla ali na Luiz Prieto para poder cruzar a Sandoval e vem gente entrando pela direita. Já vi travar pneu ali algumas vezes, mas até hoje eu mesmo não fiz o bendito da solicitação oficial. Então é uma coisa que a gente precisa, vamos dizer, nos organizarmos como cidadãos, no sentido de estar sempre formalizando as demandas. Senão também não tem como você ajudar, né? Você vai entrar lá, vai se perder no meio do site e a coisa fica difícil. Então, agradeço as palavras e queria ver se tem mais alguma, por favor, seu Axel. O Christopher. Boa noite. Pois não.